programa Saber Direito desta semana é com a professora Jussiane Louvera. O curso é sobre prisão e liberdade provisória. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Jussiane Louvera, sou professora de Direito Processual Penal e estamos essa semana aqui no Saber Direito tratando do tema prisão e liberdade provisória. No decorrer das nossas 4 aulas, nós falamos da prisão e hoje nós vamos falar da liberdade provisória. Mas antes de efetivamente nos adentrarmos ao assunto, é bom que você anote o e-mail para o caso de ter alguma dúvida. O e-mail é saberdireito@stf.jus.br. Se de tudo que nós falamos nas 4 aulas anteriores ou do que nós vamos falar na aula de hoje, você tiver alguma dúvida, não hesite. Manda para nós a sua pergunta que teremos um imenso prazer em responder. Vamos então agora falar da liberdade provisória. A liberdade provisória, na verdade, ela é a regra. Em sentido amplo, de acordo com a Constituição, a liberdade plena é a regra. A exceção é a restrição a essa liberdade. De forma que, como nós temos um Estado de Direito, onde o agente é presumidamente inocente, até que haja o trânsito em julgado de uma sentença condenatória, a liberdade deve lhe ser imposta, deve ser sempre a regra, salvo as exceções em que se admite uma medida cautelar restringindo essa liberdade, seja a medida cautelar de prisão provisória ou qualquer outra que venha restringir o direito de liberdade do cidadão. Mas todas elas somente poderão ser determinadas em situações excepcionais, naquelas situações que estão expressamente previstas no artigo 282, inciso 1 e 2 do Código de Processo Penal. Qualquer medida que visa restringir a liberdade de locomoção do agente deve respeitar os requisitos e os pressupostos estabelecidos na lei. Bom, o nosso tema de agora é a liberdade provisória. E nós vamos analisar o seguinte. Primeira coisa que nos chama a atenção. Hoje, inclusive, nós temos que analisar a seguinte hipótese. Liberdade provisória cabe em qualquer situação? Liberdade provisória cabe em qualquer hipótese de prisão? Cabe em qualquer hipótese de medida cautelar? O que nós vamos analisar? O artigo 310 do CPP, ele diz pra gente que o delegado comunica ao juiz a prisão em flagrante de um indivíduo. O que o juiz faz? Comunicada a prisão em flagrante ao juiz, o juiz verifica se essa prisão é legal ou se essa prisão é ilegal. Então, o delegado de polícia autua alguém em flagrante. Autuou em flagrante, verificou se o agente realmente necessita ir para o cárcere, manda para o cárcere e encaminha os autos ao juiz competente. O que o juiz faz? Analisa para saber se essa prisão é legal ou ilegal. Se essa prisão for legal, o juiz, então, vai verificar se é o caso de converter a prisão em prisão preventiva ou se é o caso de conceder a liberdade provisória. Mas o juiz pode chegar à conclusão que a prisão não foi legal, que ela foi ilegal. Então, o que o juiz faz? Ele vai relaxar a prisão. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é a diferença entre liberdade provisória e relaxamento de prisão. Quando nós vamos ter a liberdade provisória? Quando a prisão for legal e não houver necessidade dela ser convertida em prisão preventiva. Esse é o caso de se conceder liberdade provisória. Quando é o caso de se fazer o relaxamento da prisão? Quando a prisão for ilegal, o juiz não tem outra alternativa senão relaxar a prisão. É o que está no artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal.
Então, agora vamos verificar a diferença entre liberdade provisória e revogação da prisão. A liberdade provisória, ela é concedida quando não houver motivo para converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Enquanto que a revogação da prisão preventiva será feita quando o motivo pelo qual a preventiva foi decretada não mais existir. Se esse motivo não subsiste mais, então revoga-se a prisão preventiva. Então nós temos que saber o seguinte: da prisão preventiva não cabe liberdade provisória. Da prisão preventiva cabe revogação. Muito cuidado com isso. Aliás, é bom que se saiba que liberdade provisória e prisão preventiva são medidas antagônicas. Ambas são cautelares, mas são diferentes. Por quê? Só vai ser possível a prisão preventiva quando não for possível a liberdade provisória. Só vai ser possível conceder a liberdade provisória quando não houver motivo para decretar a prisão preventiva. Isso a gente já percebe com uma rápida leitura do artigo 310 do CPP. O legislador expressamente diz que o delegado conclui o flagrante, encaminha cópia dos autos para o juiz e o juiz então verifica se está presente motivo para decretar preventiva. Se tiver, converte em preventiva. Não está presente para decretar prisão preventiva. O que o juiz faz? Concede, então, a liberdade provisória. Vai conceder a liberdade provisória também quando se verificar que o agente praticou a infração penal amparado por uma causa excludente de licitude, qualquer uma daquelas causas expressamente previstas no artigo 23 do Código Penal. O que nos importa saber agora? Quem pode conceder a liberdade provisória? Depende. Depende do quê? Se o crime for inafiançável, o delegado de polícia lavra o auto de prisão em flagrante e encaminha o auto de prisão em flagrante para o juiz competente. O juiz competente verifica se a prisão foi legal ou se ela foi ilegal. Se foi ilegal, o juiz relaxa. Se foi legal, o juiz então vai ouvir o Ministério Público, nos termos do artigo 333 do Código de Processo Penal. Depois que o juiz ouviu o parecer do MP, que deve se manifestar requerendo a preventiva ou em favor da concessão da liberdade, aí então o juiz vai decidir. Se não for a hipótese de decretar a prisão preventiva, ele vai conceder a liberdade provisória. Concedida essa liberdade provisória, o agente então responde ao processo na condição de réu solto. Se ele se comportar da forma esperada, de acordo com os compromissos eventualmente prestados, ele permanece solto até o fim do processo. Se ele descumprir os compromissos prestados, então ele tem a sua prisão preventiva, decretada, porque terá a sua liberdade provisória revogada. Nesse caso, se dá o que chamamos de liberdade provisória sem fiança. A liberdade provisória pode ser com fiança e ela pode ser sem fiança. Se dará sem fiança quando o crime for inafiançável e não houver motivo para decretar a prisão preventiva. Mas nós temos a hipótese da liberdade provisória com fiança. Quando a gente vai ter a liberdade provisória com fiança? Quando o crime for afiançável. E aí a primeira pergunta que vocês devem estar fazendo, que você deve estar pensando, é a seguinte:
Como que eu vou saber se o crime é afiançável ou se o crime é inafiançável? O crime é inafiançável quando se tratar de uma das hipóteses do artigo 323 do Código de Processo Penal. O legislador diz pra gente lá: constitui crime inafiançável o racismo, o terrorismo, a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes, o crime hediondo e também os crimes praticados por grupos civis ou militares armados contra a ordem constitucional. Então, se é uma dessas hipóteses previstas no artigo 323, é porque se trata de crime inafiançável. Então, a liberdade provisória nessas situações só pode ser concedida pelo juiz depois de ouvido o Ministério Público e ela é concedida sem fiança. Não se tratando de nenhuma dessas hipóteses, o crime é considerado afiançável. Mas temos que saber que o crime afiançável, ele pode ter uma pena máxima privativa de liberdade superior a 4 anos. Ou ele pode ter uma pena privativa de liberdade máxima igual ou inferior a 4 anos. E temos que fazer essa diferença. Por quê? Se o crime tem uma pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, somente o juiz poderá arbitrar fiança e conceder a liberdade provisória. Sendo assim, o delegado autua o agente em flagrante, manda o agente para o cárcere, mesmo sabendo tratar-se de infração afiançável. Comunica ao juiz imediatamente essa prisão e encaminha no prazo de 24 horas os autos para o juiz competente. O juiz, então, vai analisar se a prisão foi legal ou se ela foi ilegal. Se foi ilegal, sempre a mesma coisa, relaxa. Agora, se for legal, o juiz arbitra o valor da fiança. Cuidado! Se o crime é inafiançável e o juiz verifica que a prisão é legal, primeiro ele ouve o MP para depois decidir se vai converter em preventivo ou se vai conceder liberdade provisória sem fiança. Todavia, se o crime for afiançável, o juiz primeiro arbitra a fiança para depois ouvir o MP. Então, verificou que a prisão é legal, que é a hipótese de crime afiançável e que a lei admite o pagamento de fiança. O juiz, então, arbitra. Vai arbitrar a fiança levando em consideração o que está nos artigos 325 e 326 do CPP. Significa dizer, vai arbitrar fiança num valor mínimo de 10 salários mínimos, num valor máximo de 200 salários mínimos. Vai levar em consideração a gravidade do delito e a condição financeira do agente. Levando isso em consideração, o juiz pode reduzir essa fiança em até 2/3, mas também pode aumentá-la em até 1000 vezes. O juiz, então, arbitra o valor da fiança, a fiança é paga mediante depósito bancário, vai-se no banco, paga a guia de fiança. Depois de paga a fiança, então é concedida a liberdade provisória com fiança. O agente, antes de ser posto em liberdade, vai firmar os compromissos previstos nos artigos 327 e 328 do Código de Processo Penal. Firmou o compromisso, ele então é posto em liberdade. E só depois de sua liberdade concedida, mediante o pagamento da fiança, é que então o juiz vai ouvir o Ministério Público nos termos do artigo 333 do CPP. Há que se verificar que essa fiança está estabelecida no artigo 330 do CPP. Então, ela pode ser paga em dinheiro, pedras e metais preciosos, título da dívida pública federal, estadual, municipal, inclusive com bem imóvel inscrito em hipoteca desde que em primeiro lugar.
Nesse caso, tudo isso pode ser utilizado para o pagamento da fiança. Se no dia e o horário que o agente for preso, não tiver estabelecimento bancário aberto, porque não é dia nem horário para que ele esteja funcionando, em toda vara criminal vai ter um livro chamado Livro de Termo de Fiança. O valor será pago, ali ele ficará consignado e a autoridade terá o prazo de até 3 dias para encaminhar isso à arrecadação bancária. Esse valor efetivamente deve ser encaminhado à arrecadação bancária, porque se ao final do processo esse réu for absolvido, essa fiança que foi paga será restituída ao mesmo. Depois de pagar a fiança, é posto em liberdade e ele então passará a ser um réu solto, afiançado. É assim que vai funcionar. Se ele permanecer cumprindo o compromisso que prestou, vai permanecer solto até o fim do processo, se por outro motivo não tiver possibilidade de prisão. Se ele descumprir, então o descumprimento desse compromisso acarreta a revogação da liberdade provisória e também acarreta perda de metade do valor da fiança. Quando o agente paga a fiança para obter a liberdade, quando ele descumpre o compromisso, esse descumprimento recebe um nome chamado quebra da fiança. Então, o que é a quebra da fiança? Quebra da fiança nada mais é que o descumprimento do compromisso prestado para obter a liberdade provisória depois de ter pago a fiança. Qual é a consequência dessa quebra? A consequência da quebra da fiança, que nada mais é que o descumprimento, é: se ao final do processo o réu for absolvido, ele não recebe a fiança na totalidade, ele só recebe a metade do valor que ele pagou. E é claro, quebrou a fiança, vai ter revogada a liberdade provisória. Isso você encontra nos artigos 341, 343 e 346 do Código de Processo Penal. É bom salientar que dessa decisão do juiz que determina a quebra da fiança, em razão desse descumprimento injustificado do compromisso, cabe recurso em sentido estrito, previsto no artigo 581 do Código de Processo Penal. Através desse recurso, tenta-se explicar para o magistrado o porquê do descumprimento do compromisso, a justificativa. E se consegue convencer ao juiz, é possível que você volte ao status anterior, ou seja, volte a ficar em liberdade provisória e, se for absolvido, terá direito de restituição da fiança na totalidade, nos termos do artigo 337 do Código de Processo Penal. Agora, é possível que o agente pratique um crime afiançável com a pena máxima privativa de liberdade igual ou menor que 1 ano. E se a pena máxima é igual ou menor que 1 ano, o próprio delegado de polícia autua o agente em flagrante e na mesma hora ele arbitra a fiança. Nesse caso, diz o artigo 325, 326, combinado com 322 do CPP, que o delegado vai poder arbitrar a fiança em, no mínimo, 1 salário mínimo e, no máximo, 100 salários mínimos. Existe a mesma possibilidade, considerar a gravidade do delito e a condição financeira do agente. Considerando isso, pode-se diminuir essa fiança em até 2/3 e aumentar em até 1000 vezes. O agente paga essa fiança, claro, ele não vai sair da delegacia para pagar, por isso que quando a gente é preso, ele pode se comunicar com alguém da família ou qualquer pessoa que ele indicar, porque essa pessoa vai providenciar o pagamento. Feito o pagamento da fiança, ele então vai ter a liberdade provisória com fiança. E aí vai prestar o compromisso de que trata o artigo 327 e 328 e vai então estar em liberdade. E só depois do agente ter pago e estar em liberdade é que os autos serão remetidos ao juiz. Foi remetido ao juiz, o juiz vai verificar o quê? Essa prisão foi legal ou foi ilegal? Pensa comigo, se ele pagou fiança e já está livre, e a prisão foi ilegal, não tem o que relaxar porque ele já está livre. Mas ele foi solto em razão de ter pago fiança. Então, o que eu vou fazer com esse valor que foi pago? Essa fiança será cassada, porque foi paga indevidamente. Você encontra essas situações previstas no artigo 339 do Código de Processo Penal, que é a cassação da fiança.
Agora, se a prisão for legal, os autos serão encaminhados ao Ministério Público para posterior oferecimento de denúncia. Caso ofereça, estamos diante da situação de um réu solto afiançado, que se cumprir o compromisso estabelecido, permanece solto até o final. E se descumprir, acarreta a quebra da fiança, que tem a mesma consequência que vimos anteriormente. Se ele for absolvido, ao final do processo, não recebe a fiança na totalidade, só tem restituição da metade em razão da quebra. Mas dessa decisão da quebra da fiança, cabe o que falamos, que é o recurso em sentido estrito. Lembrando, quebrou a fiança, ele vai ter revogada a sua liberdade provisória. Agora nós vamos ouvir uma pergunta de um telespectador a respeito do tema liberdade provisória. Olá, professora. Meu nome é Andréia Oliveira. Eu gostaria de saber se a autoridade policial pode conceder liberdade provisória. Andréia, ótima pergunta. A autoridade policial, ela pode sim conceder a liberdade provisória, exatamente nos termos que estávamos falando anteriormente. Quando a infração penal for afiançável, com uma pena privativa de liberdade superior a 4 anos, somente o juiz poderá conceder a liberdade provisória com fiança. Todavia, quando a pena privativa de liberdade for igual ou inferior a 4 anos, a própria autoridade policial, lavrado autos ou em flagrante, vai arbitrar o valor da fiança com aqueles valores que nós falamos que estão previstos no 325 e 326 do CPP. Ou seja, ela vai poder arbitrar com o valor de um salário mínimo e no máximo 100, podendo diminuir esse valor de até 2/3 e aumentar de até 1000 vezes. Para diminuir ou aumentar, a autoridade vai levar em consideração a gravidade do delito e a condição financeira do agente. O delegado, então, ele arbitra o valor da fiança, o agente paga, então tem concedida a sua liberdade provisória. Então é plenamente possível que o delegado conceda liberdade provisória. E aproveitando a pergunta da Andréia, vamos aproveitar para dizer o seguinte: ele pode conceder liberdade provisória com fiança, que é o que nós já falamos, e ele pode conceder liberdade provisória sem fiança, porque quando a autoridade policial autuar o agente e verificar que a infração é afiançável, com pena máxima privativa de liberdade igual ou inferior a 4, ela concede liberdade provisória com fiança. Mas se o delegado de polícia verificar que estamos diante da hipótese do agente livrar-se solto, e quando é isso? O agente vai livrar-se solto quando praticar uma infração penal cuja pena não seja privativa de liberdade. Nesse caso, a autoridade policial vai conceder liberdade provisória sem fiança. Então, existem duas hipóteses que o delegado vai conceder liberdade provisória sem fiança. Primeira hipótese, na hipótese do agente praticar uma infração cuja pena cominada não seja privativa de liberdade. E a outra hipótese é quando se tratar de infração penal de menor potencial ofensivo. É aquela hipótese prevista no artigo 69 da Lei 9.099 de 95. Como vai funcionar essa situação? Se a infração penal é de menor potencial ofensivo, é porque se trata de um crime cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos. Ou se trata de uma contravenção penal. Nessas duas situações, diz o artigo 69 da Lei 9.099 que o delegado não vai autuar o agente em flagrante. O delegado vai lavrar um termo circunstanciado. Esse termo circunstanciado, ele é lavrado pelo delegado e após a lavratura, o delegado encaminha imediatamente o termo e os envolvidos à presença da autoridade competente. Quem é a autoridade competente? Vai encaminhá-los ao juizado especial criminal, para que lá então se proceda de acordo com a lei. Todavia, o legislador no próprio artigo 69 da 9.099 dispôs que é possível que em determinadas circunstâncias o agente não possa ser imediatamente conduzido à presença da autoridade competente. E não havendo essa possibilidade de forma imediata, diz o artigo 69 que o delegado vai lavrar o termo circunstanciado e vai providenciar um termo de compromisso. Então, o autor do fato vai assumir o compromisso de comparecer na data designada ao juizado especial criminal
e, nesse caso, será liberado imediatamente sem o pagamento de fiança. É o que chamamos de liberdade provisória vinculada sem fiança. E vamos ter a hipótese do livrar-se solto, em que o delegado vai efetivamente dar a liberdade ao agente, também sem a cobrança da fiança. Daí, podemos afirmar que é possível, sim, a liberdade provisória ser concedida pelo delegado de polícia. Bom, nós vamos analisar o seguinte. Já falamos que a regra é a liberdade e a exceção é a prisão. E a liberdade como regra é o que chamamos de liberdade plena. Então, o que seria liberdade? Qual seria esse conceito? O conceito de liberdade nada mais é que a restituição da liberdade do aprisionado. Então, liberdade provisória nada mais é que a restituição da liberdade daquele que foi preso. E essa restituição, ela é prevista no texto constitucional, aqui no artigo 5º, inciso 66. Ele diz pra gente: ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Então, o próprio legislador constituinte determina que a liberdade seja dada com ou sem fiança. Está na própria Constituição Federal, é uma regra. Então, é a possibilidade que tem de se conceder àquele que está preso a liberdade. E nós vamos ver que a liberdade ela pode ser plena e ela pode ser provisória. A regra da Constituição é a liberdade plena. É aquela que o agente vai obter a liberdade e não vai ter vínculo, compromisso nenhum com o Poder Judiciário. Ele vai ter o seu direito de ir e vir sem sofrer qualquer restrição. Mas, excepcionalmente, a gente vai ter a liberdade provisória dada ao agente que por algum motivo foi preso, mas que não tem necessidade dessa prisão, e aí o juiz, então, ou a autoridade policial, como acabamos de ver, pode conceder a liberdade provisória, que, como vimos, pode ser com fiança ou sem fiança. Nós temos, numa doutrina tradicional, que as espécies de liberdade podem ser obrigatória ou facultativa. Hoje, eu não vejo como enquadrar muito bem essas espécies, as nomenclaturas trazidas pela doutrina outrora, de acordo com o ordenamento jurídico vigente, em face do que dispõe a Lei 12.403. Mas precisamos passar por esse conceito para chegarmos ao que eu acho que hoje se encaixa bem. Então, a liberdade provisória obrigatória é a liberdade provisória que existe quando o agente não pode permanecer preso. Você tem como exemplo disso a hipótese do livrar-se solto, que está previsto no artigo 283, parágrafo 1º do CPP, no artigo 304, também parágrafo 1º, e no artigo 309 do Código de Processo Penal, combinado aí com o artigo 5º, inciso 66 da Constituição. Essa hipótese da liberdade obrigatória nada mais é do que a impossibilidade que o judiciário tem de decretar prisão sobre essa pessoa. Então, vai haver liberdade provisória obrigatória quando se verificar, no caso concreto, que é impossível a decretação da preventiva, que é impossível a decretação da temporária. Se diante da lei está impossível decretar essa prisão, é porque é óbvio que essa liberdade que se impõe ao agente, ela não pode ser vinculada a nada, ela é uma liberdade obrigatória. Mas nós temos ainda, de acordo com a doutrina, a chamada liberdade provisória facultativa, ou seja, é aquela em que o juiz, o magistrado, concederia liberdade ao agente porque a lei permite, ou seja, vai se conceder a liberdade provisória desde que não tenha motivo para se decretar uma prisão preventiva. Não estão presentes os motivos da preventiva, ele poderia, então, conceder a liberdade provisória. Uma das hipóteses é quando o agente é preso em flagrante em uma situação de causa excludente de licitude. O próprio artigo 310 do CPP dispõe que, nesse caso, o juiz não tem outra alternativa senão conceder a liberdade provisória vinculada sem fiança.
Agora, nós temos uma outra situação, que é a seguinte. O crime ele pode ser afiançável. E sendo ele afiançável, é possível que a autoridade arbitre a fiança, mas o preso não tenha condição de pagar, porque ele é juridicamente pobre. Ele não tem condição de pagar a fiança. Então, se ele não tem condição de pagar a fiança, vamos pensar na seguinte situação. O agente praticou um crime afiançável, com pena privativa de liberdade máxima, menor que 4 anos. O delegado, então, autua o agente em flagrante, arbitra a fiança e o preso diz, não tenho esse dinheiro para pagar. E o delegado, então, verifica a condição financeira, a gravidade do delito e diminui o valor da fiança. Mesmo assim, ele não tem dinheiro para pagar. Então, o delegado não pode soltá-lo. O delegado vai ter que encaminhá-lo ao cárcere. É a hipótese do artigo 350 do Código de Processo Penal. Aí o delegado vai encaminhá-lo ao cárcere, vai comunicar essa prisão ao juiz e vai encaminhar no prazo de 24 horas o auto em flagrante ao juiz competente. Vai, é claro, encaminhar também cópia do flagrante da Defensoria Pública, se ele não tiver advogado, e entregar ao preso a nota de culpa. Daí, o juiz, então, vai decidir pela concessão da liberdade provisória a esse preso que não teve condições de pagar fiança em um crime que era o quê? Afiançável. Hoje, as duas únicas hipóteses que o legislador, no Código de Processo Penal, obriga a liberdade provisória vinculada ao compromisso de comparecer às audiências, aos atos do processo, é a hipótese do 310, inciso 3, que é no caso do agente que está praticando, que praticou a infração amparado por uma causa excludente de licitude, e a hipótese do artigo 350, que é a situação em que o agente pobre não tem condições de pagar a fiança. Nessas duas hipóteses, o juiz vai conceder a liberdade provisória mediante termo de compromisso do agente de comparecimento aos atos. Se, porventura, esse agente deixar de comparecer, aí, então, o juiz poderá determinar a sua prisão se outra medida cautelar não for conveniente. E aí, então, seria o caso, em última ratio, do juiz, então, determinar a prisão desse sujeito. Mas estaríamos aí diante de uma liberdade provisória vinculada ao compromisso de comparecimento. E aí nós estaríamos nessa situação da liberdade provisória permitida. A meu ver, de acordo com a Lei 12.403, nós hoje temos que o indiciado que não for mantido preso, vai-lhe ser aplicada uma medida cautelar. E aí, essa medida cautelar pode ser só liberdade provisória, ou pode ser uma daquelas previstas no artigo 319, de acordo com o artigo 282, parágrafo 4º do CPP. Então, por esse motivo, é que eu disse a você anteriormente que hoje eu não concordo muito com essa nomenclatura de liberdade provisória obrigatória ou liberdade provisória facultativa. Liberdade provisória permitida, como dizem alguns doutrinadores. Facultativa ou permitida, aquela que o legislador permite e aquela que ele está obrigado a conceder. Nós hoje, então, vamos ter, de acordo com o artigo 282, a seguinte hipótese. Liberdade provisória com vinculação a termo de comparecimento e a termo de residência. Liberdade provisória com vinculação a termo de comparecimento e a termo de residência vai existir hoje em duas hipóteses. Do artigo 310, quando trata do agente que tem excludente de licitude no comportamento, ou do artigo 350, em que se trata do réu pobre. São as duas hipóteses em que a liberdade vai estar condicionada a esse termo de comparecimento e de residência. A outra hipótese que nós teríamos seria liberdade provisória mediante comparecimento periódico em juízo. Já vai ser uma daquelas cautelares previstas lá no artigo 319, inciso 1. Então, o artigo 319, ele traz para a gente a hipótese do agente ter obrigação de comparecer periodicamente em juízo. Ora, se o agente não vai preso, mas tem que comparecer obrigatoriamente em juízo periodicamente, é porque esse agente está com uma liberdade, mas uma liberdade provisória, condicionada ao comparecimento periódico em juízo.
Então, nós vamos ter essa liberdade provisória permitida mediante o comparecimento. Nós vamos ter uma terceira hipótese, liberdade provisória com proibição de acesso ou frequência a determinados lugares. Outra situação que a gente não está preso, está em liberdade, essa liberdade é provisória, mas o agente, é claro, vai ter que cumprir esse compromisso. Temos também liberdade provisória com proibição de manter contato com pessoa determinada, liberdade provisória com proibição de ausentar-se da comarca ou do país, liberdade provisória com recolhimento domiciliar no período noturno nos dias de folga, com suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira. Ou ainda, com internação provisória do acusado, liberdade provisória com fiança, que aqui falamos, e a liberdade provisória com monitoração eletrônica. Então, o que nós percebemos? O juiz, recebendo o auto de prisão em flagrante, ele vai decidir, primeiro lugar, soltar o agente com a liberdade plena. Não foi possível. O juiz então vai verificar se existe alguma medida cautelar possível para aquela situação. E aí, ao invés de prender, ele impõe essa medida cautelar. Se ele não prende e impõe essa medida cautelar, é óbvio que o agente está com liberdade provisória em razão de uma dessas cautelares impostas ao agente. Então, a gente vai ter a liberdade provisória? Vai, mas você está proibido de ter contato com determinada pessoa. Está proibido de fazer uma determinada função. Está proibido de comparecer a determinado local. Está proibido de ficar durante a noite na rua. Tem a monitoração eletrônica, ou seja, esse agente não está preso, mas ele tem restringida a sua liberdade. Por isso é que o legislador diz que essas medidas cautelares só poderão ser impostas naquelas situações em que a infração penal for punida com pena privativa de liberdade. Qualquer pena privativa de liberdade. Não é o caso de cabimento da prisão, porque essa será a última hipótese que o julgador vai analisar para impor ao agente. Então, é o caso de deixá-lo em liberdade provisória em razão de uma dessas medidas. E uma dessas liberdades é a liberdade provisória com fiança e a liberdade provisória sem fiança. Então, é nesse caso que o juiz vai analisar. Nenhuma dessas condições estão presentes, o juiz, então, decretaria a prisão preventiva. Em última ratio, seria a decretação da preventiva. Vamos agora ouvir a pergunta de um telespectador sobre o tema. Olá, professora. Meu nome é Bruno Moura. Eu gostaria de saber se o magistrado poderá decretar todas as prisões provisórias de ofício. Bruno, olha só. Como acabamos de falar, a regra é que o agente vai permanecer em liberdade. Se o juiz, em última ratio, verificar que as medidas cautelares penais previstas hoje no Código de Processo Penal não tem cabimento, não tem jeito, a situação seria prender o agente. E a única prisão que o juiz poderia determinar de ofício seria a prisão preventiva. Considerando ainda que a preventiva, ela cabe no inquérito e na ação penal. Se for no inquérito, ele não pode decretar de ofício, somente se for provocado. Ele só poderia decretar de ofício se fosse na fase da ação penal. Enquanto a prisão temporária, ele jamais poderá decretar de ofício, uma vez que a mesma só tem cabimento durante o inquérito policial. Então, de nenhuma forma, o juiz poderia decretar a prisão temporária de ofício. E no que tange a prisão em flagrante, essa independe de ordem judicial. Então, respondendo efetivamente a sua pergunta, o juiz só poderia decretar de ofício a prisão preventiva se fosse na fase do processo penal. Mas como estamos vendo, a regra é que o juiz não vai decretar preventiva, a regra é que o juiz não vai decretar temporária, a regra é que o juiz vai determinar a liberdade provisória, seja ela com fiança, seja ela de alguma outra forma com uma medida cautelar. E é possível, se a gente lembrar ainda, que a medida cautelar ela pode ser decretada pelo juiz isolada ou cumulativamente, assim como ela pode ser substituída, assim como ela também pode ser revogada. Então, todas essas possibilidades existem nos parágrafos do artigo 282 do CPP. Mas voltando a falar de liberdade provisória, nós vamos analisar aqui o seguinte. Nós tivemos, durante algum tempo, mesmo diante do nosso ordenamento jurídico,
em que determina que a liberdade provisória seja a regra efetiva, a gente já teve as hipóteses de vedações legais de concessão de liberdade provisória. O que a gente percebe? Na verdade, caracteriza prisão processual obrigatória, porque veja bem, se o legislador veda a possibilidade de concessão de liberdade provisória, é porque o legislador está trazendo para a gente uma obrigação de prisão provisória. Ele está obrigando a prisão processual. E isso não é possível dentro do Estado de Direito. Nós tivemos 3 legislações em que nós verificamos que o legislador impôs a prisão provisória obrigatória, já que ele vedou a possibilidade da liberdade provisória. O que para nós, é claro, é uma incongruência, né, com o sistema jurídico que nós adotamos em razão do sistema acusatório. Por quê? Porque esse poder de cautela, de prender alguém, de conceder liberdade para alguém, isso é um poder jurisdicional e não do legislador. Então não teria o legislador esse poder geral de cautela dizer se a pessoa tem obrigação de ficar presa ou não. A prisão ela tem que ser analisada no caso concreto, para o juiz verificar se os pressupostos, os fundamentos, as hipóteses de cabimento estão presentes. Se tiver, ele prende, se não tiver, ele mantém solto. Mas mesmo diante disso tudo, nós tivemos 3 legislações, na verdade 4, né, que tratam desse assunto. Uma delas é o Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826 de 2003, no seu artigo 21, vedava a possibilidade de liberdade provisória nas hipóteses do crime do artigo 16, que era o porte de uso restrito, do artigo 17, que era o comércio ilegal, e do artigo 18, que era o tráfico internacional. Então, o artigo 21 da Lei 10.826 de 2003 vedava de forma expressa. Mas com essa lei, a gente não vai ter mais problema em relação a essa vedação, em relação a essa hipótese de obrigatoriedade de prisão provisória, porque o STF, ao julgar a ação declaratória de inconstitucionalidade de número 3.112, declarou a inconstitucionalidade desse dispositivo. O que significa dizer que hoje o Estatuto do Desarmamento, tendo esses dispositivos declarados inconstitucionais, não pode mais vedar a possibilidade de liberdade provisória. O que nós temos que analisar é, dizer que o crime é inafiançável é uma coisa. Dizer que não se admite liberdade provisória é outra. O que a Constituição veda, por exemplo, nos crimes hediondos ou a eles equiparados, é a concessão de fiança, mas ela não veda a liberdade provisória. Então não pode o legislador vedar aquilo que o legislador constituinte não vedou, de forma que o legislador não pode criar essa obrigatoriedade de prisão processual. Daí a regra da liberdade provisória. E aí nós vamos ter também a Lei 8.072 de 90, que também determinava a impossibilidade de concessão de liberdade provisória. Todavia, no que diz respeito à Lei 8.072 de 90, esta foi alterada pela Lei 11.460-E4 de 2007, que expressamente modificou o artigo 2º da Lei 8.072, admitindo a possibilidade da liberdade provisória. E vamos ficar, então, por lei hoje, com a liberdade provisória vedada, no caso do tráfico de drogas, em razão do que consta do artigo 33 e 35, 40, inciso 1 e 44, todos da Lei 11.343 de 2006. Nessas hipóteses que acabamos de elencar, o legislador também veda a possibilidade da liberdade provisória. Todavia, a gente tem que perceber que a Lei 11.464 de 2007 é posterior à Lei 11.343 de 2006, e essa Lei 11.464, ela modificou a redação do artigo 2º da Lei 8.072 de 1990 para dar a possibilidade de liberdade provisória no crime hediondo. Como o tráfico é um crime equiparado ao hediondo,
Então, na verdade, teríamos já aí a revogação tácita dos dispositivos da Lei de Drogas no que tange ao impedimento da concessão de liberdade. Mas, diante dessa situação, várias decisões foram tomadas e, em algumas, foi admitida a concessão da liberdade, em outras não se admitiu a concessão da liberdade. Mas o que temos é que o Supremo Tribunal Federal, nos últimos julgados, tem decidido sobre a possibilidade da concessão de liberdade provisória, admitindo que não pode o legislador ordinário criar uma hipótese de prisão processual obrigatória quando se tem um ordenamento jurídico regido pelo sistema acusatório, onde há um Estado de direito. Então, esse poder geral de cautela de determinar se alguém pode ser preso ou não, ele não pode ser dado ao legislador. Ele não pode abstratamente chegar e dizer que o agente vai ser preso, que o agente não pode ter liberdade, que o agente tem que permanecer encarcerado. Então, essa possibilidade, se formos levar em consideração os julgados, os últimos julgados do Supremo Tribunal Federal, não vai ser possível, porque tem se admitido a possibilidade da liberdade provisória. É bom que verifiquemos que, como já dissemos, a liberdade é regra. Então, a gente só vai poder impor prisão a quem quer que seja, qualquer que seja o crime por ele praticado, se os pressupostos, fundamentos e hipótese de cabimento da prisão estiverem presentes. Não estando, não cabe ao legislador ordinário criar uma espécie de prisão processual obrigatória. Bom, nós falamos aqui do Instituto da Liberdade Provisória. Falamos da liberdade provisória com fiança, da liberdade provisória sem fiança, da liberdade provisória obrigatória, da permitida. Tratamos das hipóteses de vedação legal, de concessão de liberdade provisória. Vimos a diferença entre liberdade provisória e revogação de prisão preventiva, entre concessão de liberdade provisória e relaxamento da prisão ilegal. E tudo isso foi falado em razão de estarmos aqui durante todos esses dias falando sobre o tema prisão e liberdade provisória. Então, nós queremos agradecer por você ter estado conosco aqui no Saber Direito, assistindo todas essas aulas sobre o tema prisão e liberdade provisória. Como você sabe, eu tenho te dito isso desde o nosso primeiro encontro. Se você tiver alguma dúvida a respeito do tema, não hesite em fazer a sua pergunta, porque estaremos à sua disposição para tirá-la. Para tanto, basta você enviar um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Obrigada por ter estado conosco até essa última aula. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br.